Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 12 de junho, nós vamos meditar de Salmos do capítulo 49 ao capítulo 51. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 49, nós vamos ter um salmo dos filhos de Corá, isso mesmo. E ele vai falar sobre a transitoriedade dos bens terrenos, né? De que daqui nós não levamos nada. Preste bem atenção. Ouvi isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os habitantes do mundo, quer humildes, quer nobres, tanto ricos como pobres. Minha boca falará com sabedoria, e meditação do meu coração trará entendimento. Inclinei os ouvidos para ouvir uma parábola e decifrarei meu enigma ao som da harpa. Por que teria medo dos dias da adversidade, quando me cercar a maldade dos meus perseguidores que confiam em seus bens e vangloriam-se em suas muitas riquezas? Nenhum deles, de modo algum, pode remir o seu irmão, nem por ele oferecer resgate a Deus. Pois a redenção da vida é caríssima, tanto que seus recursos não são suficientes para que continuasse a viver para sempre e não viesse à sepultura. Sim, ele verá que até os sábios morrem e que o tolo e o insensato perecem e deixam os seus bens aqui na terra para outros. No íntimo, pensam que suas casas são perpétuas e que as suas habitações haverá de durar através das gerações. Dão próprio nome às suas terras, mas o homem, embora honrado, não permanece para sempre. Pelo contrário, ele é como os animais que morrem. Este é o destino dos que confiam em si mesmo, o fim dos que se satisfazem com as suas próprias palavras. Como ovelhas são levados ao Seol, e a morte os pastoreia pela manhã. Os justos triunfarão sobre eles, sua aparência consumirá no Seol, que será sua morada. Mas Deus resgatará minha vida do poder da morte, pois ele me receberá. Não temas quando alguém se enriquecer, quando aumentar a glória da sua casa, pois quando morrer, nada levará consigo, sua glória não o acompanhará. Ainda que ele, enquanto vivo, se considere feliz, os homens o louvem quando fazem bem a si, ele se ajuntará à geração dos seus pais. E eles nunca mais verão a luz. Mas o homem, embora honrado, não permanece para sempre. Pelo contrário, ele é como qualquer animal que morre. Capítulo 50, Deus governa o mundo. O Senhor Deus poderoso fala e convoca a terra desde o nascente até o poente. Nosso Deus vem e não guarda silêncio. Diante dele há um fogo devorador e ao seu redor uma grande tempestade. Ele intima os altos céus, a terra, para o julgamento do seu povo. Reúne os seus santos, aqueles que fizeram aliança comigo por meio de sacrifício. Os céus proclamam sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Ouve, povo meu, e falarei, ó Israel. Ouve, testemunharei contra ti, eu sou Deus, o teu Deus. Não repreendo por teus sacrifícios, pois teus holocaustos são apresentados a mim constantemente. Não aceitarei novilho da tua casa, nem bode dos teus currais, porque todo animal da floresta é meu, assim como o gado dos milhares das montanhas. Conheço todas as aves do monte. Tudo que se move no campo é meu, e se eu tiver fome, não te pedirei, pois o mundo é meu e tudo que nele existe.
Comerei a carne dos touros? Beberei o sangue dos bodes? Oferecerei sacrifício de ações de graça a Deus que cumpre os seus votos, ó Altíssimo? Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Meu Deus diz ao ímpio: que te adianta recitar meus estatutos e repetir a minha aliança com a tua boca, visto que odeias a correção e lança minhas palavras para longe de ti? Quando vês um ladrão, tu gostas dele e te associa com os adúlteros. Abre a tua boca com perversidade e a tua língua arma traição. Tu sentas para falar contra o teu irmão, difamas o filho da mãe. Tu tens feito coisas como esta, e eu me calei. Na verdade, pensava que eu era como tu, mas eu te interrogarei e colocarei tudo na tua presença. Considerai isto, vós que esqueceis de Deus, para que eu não vos despedace, sem que ninguém vos possa livrar. Aquele que oferece sacrifício de ação de graça me glorifica, e mostrarei a salvação de Deus ao que atenta para os seus atos. E agora nós vamos para o último capítulo de hoje, que é o capítulo 51. E este salmo aqui retrata aquilo que foi o grande vacilo de Davi. Retrata aqui a experiência que ele teve, né, quando o profeta Natã vai repreendê-lo por ocasião do adultério dele com Betseba, que está lá em 2 Samuel, capítulo 11, capítulo 12. Então, é nesta angústia que Davi escreve o Salmo 51, né? E a gente pode ver que Davi, ele pede perdão a Deus, e nós podemos ver que essa experiência de Davi, ela tem um paralelo com Isaías, porque Isaías também, quando Deus se aproxima dele, ele sente, né, quão frágil, quão pecador ele era, né, como ser humano ali. E Davi demonstra isso no Salmo 51. Ó Deus, compadece de mim, segundo o teu amor, apaga as minhas transgressões por tua grande misericórdia e lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Então, olha só, ele pede para Deus apagar a transgressão, lavar ele da iniquidade, purificar ele do pecado, pois reconheço minha transgressão e meu pecado está sempre diante de mim. Então, Davi nos ensina a importância de reconhecermos e confessarmos o nosso pecado. E quando isso acontece, nós somos, segundo a palavra de Deus que está em 1 João 1:9, se confessarem os teus pecados, ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. Então ele fala aqui, ó, pequei contra ti e contra ti somente e fiz o que era mal aos teus olhos, por isso tua sentença é justa e o teu julgamento é puro. Eu nasci em iniquidade, em pecado minha mãe me concebeu. Tu desejas que a verdade esteja no íntimo, no coração, me ensina a sabedoria. Tem algumas pessoas que olham para esse texto, que quando fala eu nasci em iniquidade, em pecado, minha mãe me concebeu. Por falta de entendimento, as pessoas pensam que é pela questão do ato sexual e não está falando disso, porque Deus criou o homem e a mulher, né? E Deus, desde o início, desde o princípio, viu que era bom e disse para o homem crescer e multiplicar. Então, o sexo dentro do casamento é bênção, é dádiva de Deus
para o casal. Quando ele fala que eu nasci em iniquidade, em pecado minha mãe me concebeu, ele está falando do pecado originário do Éden. É o pecado de Adão que passou de geração a geração. É a esse pecado que ele faz menção. E aí ele diz: tu desejas que a verdade esteja no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei branco como a neve. Faz-me ouvir o júbilo de alegria para que se regozije os ossos que esmagaste. Esconde teu rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Então, aqui Davi mostra a devastação que o pecado faz nas nossas vidas e que constantemente precisamos nos achegar a Deus. E aí ele fala: não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da salvação e me sustenta com o espírito obediente. Então o pecado, ele rouba de nós a alegria de viver, a alegria de sermos salvos, de sermos sustentados, né? De termos um espírito obediente. O pecado rouba isso de nós e é necessário nos achegarmos a Deus como Davi faz e reconhecer o nosso pecado. E aí ele fala: então ensinarei teus caminhos aos transgressores e pecadores que se converterão a ti. Ó Deus, Deus da minha salvação, livra-me dos crimes de sangue da minha língua. Cantará alegremente a tua justiça. Senhor, abre os meus lábios, a minha boca, para proclamar o teu louvor. Pois não tens prazer em sacrifícios e não te agrada de holocausto, do contrário, eu o ofereceria a ti. Sacrifício aceitável para o Senhor é um espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezas o coração quebrantado e arrependido. Faze bem a Sião, segundo tua boa vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradará do sacrifício de justiça e dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então serão oferecidos novilhos sobre o altar. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e queremos sim em todo tempo, Senhor, saber que tão somente precisamos confessar o nosso pecado e buscar em Ti todo o perdão, a purificação dos nossos pecados. É nos mantermos fiéis ao Senhor, sabe? Porque Tu já garantiste a vitória, Senhor. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe.